começar a conversar, certo? Bem, nós estamos fazendo essa semana um fechamento com relação àquelas primeiras reflexões que nós fizemos sobre a pirâmide textual, né? Então, nós tivemos uma figura na primeira semana e depois tivemos uma segunda figura que foi analisada e nós estamos fazendo algumas aplicações sobre essa figura, tá? Que vocês estão vendo aí na tela, correto? Muito bem, então a gente está aplicando aquela simplificação de ideias, né? Preconizada pela pirâmide textual. Então a gente já viu na semana passada que essa figura aí representa uma pessoa carregando uma carga pesada, por isso ela está com os joelhos arqueados, vamos dizer assim, né? Como se ela estivesse para cair, como se ela não estivesse suportando essa carga, tá? Então, o que é que eu faço? Isso aqui é um layout, né, de imagem, certo? E essas frases que estão aqui representam as frases-chave desse texto. Então, o que é que eu estou pedindo para vocês essa semana? Que vocês, diante da reflexão que nós fizemos semana passada e diante do que vocês estão vendo, vocês apliquem a simplificação de ideias da pirâmide textual. Vocês lembram que na semana passada eu fiz algumas perguntinhas, né, sobre essa figura, né, e esses elementos que vocês estão vendo aí. E aí eu estou pedindo que vocês escrevam pelo menos o primeiro parágrafo do texto, tá? Então, é claro que aí vai haver uma certa dose de subjetividade no texto de vocês, né? Cada um tem uma maneira de se expressar, de escrever. Porém, eu preciso aqui encontrar aquela ideia central, aquele título, porque eu não dei o título aí, certo? Eu dei só a imagem e dei as frases-chave. Então, diferente daquela figura lá da primeira semana, em que eu dei o título, aqui não tem título. Então, para eu escrever o meu texto, eu preciso encontrar esse título. Então, o que é que eu fiz? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que eu separei alguns elementos que eu talvez consiga entender, tá? Então, esse N''T aqui, ó, é a negativa do inglês. Eu não quero saber o que quer dizer isso aqui, tá? Essa palavra inicial aqui. O que me interessa saber é que isso aqui é negativa. Então, não dorme. Sleep é uma palavra que as pessoas normalmente conhecem, tá? Não concentra. Isso aqui é um cognato, ó, concentra. Irritação, ó, isso aqui é outro cognato. Músculos, outro cognato. Tensos, outro cognato. Ó. Então, vocês estão vendo que eu fiz o quê? Eu tomei o primeiro nível e o segundo nível da pirâmide, com aquilo que eu consigo visualizar, que é um layout de imagem, né, onde eu posso entender a mensagem que está sendo transmitida para mim, e os elementos que eu consigo identificar. O resto não me interessa, porque eu não consigo entender. Se eu quiser ir para o dicionário, eu vou, porque aí eu vou ter mais recursos. Mas não há necessidade, porque eu vou olhar a figura. A figura tem uma pessoa arqueada, carregando aparentemente muito peso. Ela não está suportando esse peso, por isso o joelho dobrou. Aí eu tenho aqui não dorme, não concentra, irritação, músculos tensos. Aí eu pergunto para vocês, esses elementos, essas unidades que eu coloquei aqui, que eu separei usando aquela ideia da pirâmide textual e da simplificação de ideias. Então, eu olho para a figura, verifico esses elementos que eu consegui mais ou menos entender. Aí eu pergunto para vocês, isso aí é sinônimo de quê? Então, a pessoa que não dorme, que não consegue se concentrar, que está irritada, com os músculos tensos, olhando para a figura, eu acho que dá para a gente entender, né,
que esse texto representa o quê? Eu fiz uma pergunta. Então, olhem para a figura, analisem esses elementos que eu consegui separar. Então, isso aqui, ó, uma pessoa que não dorme, que não se concentra, que está irritada, com os músculos tensos, olhando para a figura, isso aí é sinônimo de quê, gente? Pronto, é isso. Tá? Agora seria bom que vocês falassem com o microfone ativado para todos ouvirem, tá? Então isso daí, gente, é sinônimo de quê? De cansaço do dia a dia, certo? É cansaço das atividades. E qual é a palavra que representa tudo isso hoje, no nosso tempo moderno? A gente chama isso de quê? Se vocês tivessem que dar um título em inglês para esse texto de vocês, não é que vocês vão escrever o texto em inglês, mas se vocês tivessem que usar uma palavra que é em inglês e que a gente usa hoje em dia também no português, né, uma palavra que todo mundo usa, qual seria essa palavra? É uma palavra que começa com S. Qual seria essa palavra, gente? O cansaço do dia a dia, a pessoa vive irritada, o músculo tenso, não dorme, não se concentra. Essa pessoa está o quê? Qual é a palavra moderna? Qual é o termo moderno que a gente usa? Isso. Exatamente. Daniela, fale no microfone para as pessoas também ouvirem você. Por que vocês não usam o microfone, gente? Bom, então, a palavra que nós usamos, né, modernamente é estresse, né? Certo? É a palavra que nós usamos modernamente falando, né, nos nossos dias, a pessoa que está cansada do dia a dia, né, que não consegue dormir, que não consegue se concentrar, que vive irritada, com os músculos tensos, é uma pessoa que está provavelmente diante do que nós estamos vendo na figura, né? É uma pessoa que provavelmente não está conseguindo aguentar a pressão do dia a dia. Portanto, ela está estressada, certo? Esse é o termo. E aí, se vocês tiverem que dar um título para o texto de vocês, a palavra seria estresse, tá? Que não é escrito com E no início, hein, gente? É o estresse mesmo normal, que é como se usa, tá? S-T-R-E-S-S, estresse. Então, isso tudo que vocês estão vendo aí é sinônimo de estresse. E aí vocês acabaram de dizer aí no chat, cansaço do dia a dia, né? Não aguentando a pressão, tristeza, a pessoa fica triste, deprimida, irritada, cansada. Então, o texto que vocês vão escrever tem que girar em torno disso. Claro que cada um vai ter a sua maneira de expressar isso, certo? Vai ter a sua forma de escrever. Então, essa parte aí é individual, quer dizer, cada um de vocês tem uma maneira de fazer o texto, certo? Mas a ideia, a mensagem a passar é essa. Isso aí não pode mudar, tá? Porque é aquilo que nós estamos vendo na mensagem. Então é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? É um fechamento, essa atividade representa
o fechamento para nós entendermos a utilidade e a aplicação da pirâmide textual. Então, vocês estão vendo que eu usei o layout, tá? Que é o primeiro nível da pirâmide. Usei as frases-chave, que eu já havia mencionado para vocês na semana passada, e retirei aqui aquilo que eu poderia conseguir entender, porque são cognatos. Então, na verdade, eu estou novamente utilizando o primeiro e o segundo nível da pirâmide textual. Então, eu tenho aí layout, que é uma imagem, né, que me diz muita coisa sobre a mensagem do texto. Eu tenho frases-chave e tenho cognatos, certo? Então, é claro que quando eu vou separar esses elementos, eu preciso fazer aquela lógica que eu falei para vocês, tá? Eu tenho que buscar elementos que tenham a ver com a figura, que tenham a ver com aquilo que eu estou vendo, tá? Se eu quiser ir para o dicionário para me certificar, eu vou. Mas não há essa necessidade, porque com isso aqui que eu separei e olhando para a figura, vocês mesmos me responderam aí que isso representa o cansaço, né? O estresse, certo? A depressão, a tristeza, a falta de condição de suportar a pressão, e é por isso que a pessoa está assim, quase caindo, né? Quase ajoelhada. Então, o texto que eu estou pedindo para vocês escreverem deverá ter como título essa palavra, estresse, tá? O cansaço do dia a dia, certo? O cansaço do mundo moderno, alguma coisa assim. O melhor título que vocês poderiam dar, né, que é um título, que é uma palavra que se usa tanto no inglês quanto no português, é um termo universal, é a palavra estresse, tá? Então, aí eu estou ativando o meu conhecimento, né, de mundo, certo? Dos contextos que eu tenho, daquilo que eu vejo, né? A minha experiência do dia a dia. Então, eu sei que tudo isso daí representa uma pessoa estressada. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, esse texto. Eu quero que vocês coloquem em palavras, tá? Então, é um texto escrito que eu estou pedindo. Não precisa ser um texto de 3 laudas, claro, né? Porque vocês sabem, estresse é um termo, é um assunto que a gente pode explorar muito. Mas isso aqui não é o objetivo da nossa disciplina, certo? Então, eu estou aplicando a pirâmide e estou pedindo que vocês façam a interpretação dessa aplicação. Então, vocês vão fazer um texto aí de 2 parágrafos no máximo, tá? Dentro desta lógica. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gabriele, você entendeu? Sim, professor. Certo. Ficou claro agora o que é que nós estamos fazendo, como nós devemos interpretar o texto. Porque vejam bem, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, eu estou pedindo para vocês aplicarem a pirâmide em cima do que vocês têm aí, tá? E na hora que vocês conseguem dizer, bom, o título é esse, vocês escrevem o texto, porque o título basta, né? E a imagem, etc. Isso aí é a interpretação do texto, correto? Bom, eu vou interromper a gravação, tá? Para não ficar muito pesado o vídeo, tá?